Então, nesse vídeo, nós vamos ver um caso prático de quem faleceu e não deixou testamento. Como que fica isso? Olha, não é um caso real, tá? É um caso prático, ou seja, situações que acontecem na prática. Você vai encontrar bastante isso aí na vida real mesmo, né? Porque a gente sabe que é comum as pessoas falecerem e não deixarem inventário, melhor dizendo, não deixarem testamento, inventário, não deixarem testamento. É muito comum isso. É bom que você saiba e é bom que você saiba mais ou menos em que se basear logo de cara, certo? Seja você um advogado ou alguém que está iniciando um estágio que seja nessa área, ou alguém que realmente quer saber o que acontece. Alguém que infelizmente está passando aí por alguma situação nesse sentido. E é isso que a gente vai ver aqui. Logo de cara eu dou alguns recados para vocês, coisa bem rápida mesmo, tá? Deixa eu só pegar aqui a caneta. Pronto, lembre-se de deixar o vídeo em velocidade 1.25 ou 1.5, que assim vocês ganham tempo, tá? Ainda mais que eu vou usar alguns recursos aqui com a caneta, e aí você acaba ganhando um pouco mais de tempo se deixar o vídeo avançado. É claro que se não conseguir acompanhar, basta que volte à velocidade normal, à velocidade padrão. E não deixem também de verificar aí os links que eu coloco aí embaixo, certo? Normalmente eu tenho alguns livros, alguns e-books e algumas indicações com preço bem bacana, e aí vocês vão poder ter acesso a esse conhecimento também, certo? Bom, então é isso, vamos lá ao que interessa agora, certo? O caso prático aqui. Para começar o caso prático, eu coloquei alguns artigos que eu acho relevante e importante logo de cara você saber. Quais artigos são esses? Deixa eu pegar uma outra caneta. Bom, regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Tá, então o que vai regular a sucessão e a legitimação para suceder, ou seja, para ter acesso a esses bens, né? Para que os bens sejam direcionados para essa pessoa. A lei vigente ao tempo da abertura daquela. Perfeito. E quando que abre a abertura da sucessão? Ao tempo da morte, certo? Perfeito. Temos aqui então o artigo 1788, que já vai nos dar uma resposta. Sim, uma resposta logo de cara para aquela pergunta. Faleceu e não deixou testamento. Como que fica? Perfeito. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Então a gente tem um termo aqui que é bom já grifar. Perfeito. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Então a gente percebe que pode haver a existência de um testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. O que isso quer dizer? Então vamos desenhar aqui para entender. Certo, morreu a pessoa que não deixou testamento, ela não fez o testamento lá bonitinho. O que acontece? Os bens vão para os herdeiros legítimos. Certo? Não tem testamento, os bens vão para os herdeiros legítimos. Opa, perfeito. Mas espera aí, se ela teve testamento, mas no testamento constava só uma parte dos bens, o que vai acontecer com o restante? Então tá, o testamento a gente tem aqui só uma parte dos bens. Essa outra parte aqui não tem bens. O que acontece? Herdeiros legítimos. Perfeito. Ela tinha testamento, mas por algum motivo ele foi julgado nulo. Foi julgado nulo ou, no caso, caducou. O que vai acontecer com esses bens? Herdeiros legítimos. Perfeito? A ideia é essa, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar. É isso que eu acabei de desenhar aqui. Esse esqueminha simples foi a nossa resposta, tá? Em relação a esse artigo aqui, ele nos dá a resposta para essa pergunta inicial. Perfeito. Então, herdeiros legítimos. Quem são agora? Agora importa a gente saber, então, quem são esses herdeiros legítimos. Não basta falar, né? Se você está falando da prática, não basta falar que vão para os herdeiros legítimos. Você tem que saber quem são esses herdeiros. Então é isso. Sucessão legítima.
Agora a gente tem aqui o artigo 1829, um pouco afastado aí, né, do 1788, mas essa parte de sucessão é assim mesmo. Você vai encontrar respostas ou definições aí em artigos anteriores, em artigos futuros, não necessariamente vai estar um do lado do outro, certo? Então, sucessão legítima difere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, pessoal, é o seguinte, nesse ponto aqui eu vou ser bem breve, tá? Aqui ele fala uma exceção que, para explicar isso, a gente teria que saber, teria que estudar, explicar o regime de bens, né, do casamento aí, ou da união. Então, a gente não vai trabalhar essa ideia agora, porque seria uma aula só para isso. A ideia aqui é você saber o que acontece. Morreu, faleceu, como que fica se ele não deixou o testamento, ele ou ela, que seja, certo? Então, sucessão legítima, é isso. Aqui você viu que segue uma ordem necessária, tá? Então, necessariamente tem que seguir essa ordem aqui. Não é à toa que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e por aí vai. Ok, pessoal, então a gente vai parar aqui, ó, tá? Aqui importa saber depois, talvez até num outro vídeo só para tratar disso, senão ia ficar muito longo esse vídeo. Então, vamos lá. Ou eu acabaria explicando bem por cima mesmo, que poderia até complicar mais, dependendo do caso. Então, realmente vou deixar para uma próxima. Mas vamos lá, vamos montar nosso esqueminha então. Acabei de falar aqui dos herdeiros legítimos, né? Então, vamos lá, herdeiros legítimos. Quem são? Bom, são os descendentes em concorrência, vamos colocar assim, né, melhor. Descendentes em concorrência com o cônjuge. Você vai ver lá no inciso 2º que tem os ascendentes, também em concorrência com o cônjuge. Você vai ver depois, peraí. Deixa eu ver, seguir a ordem, né? Porque aqui, ó, o cônjuge e depois os colaterais. É uma ordem necessária, tá? Então, vamos continuar. Perfeito. O cônjuge e depois os colaterais. Certo, pessoal? Essa aqui é a ordem dos herdeiros legítimos, no caso. É isso que o artigo 1829 traz para nós. Pessoal, por que existem aí os herdeiros legítimos? Uma explicação rápida aí. É lógico que se você for ler na doutrina, você vai encontrar muita informação bacana, informação que é relevante, é importante também. Mas como aqui é um caso prático, você precisa de repente explicar isso para um cliente, ou você, no caso, a pessoa que está passando aí pela situação e precisa saber disso. Pessoal, é o seguinte, a pessoa morre, então a gente tem aqui o falecido, né? A gente tem aqui o falecido. Perfeito. Ela tem bens. E aí, o que acontece com os bens dela se ela não deixou o testamento? Eles ficam flutuando por aí? Não, pessoal. Esses bens eles têm que ser direcionados para alguém. E para quem que vai então, já que ele não deixou o testamento? Pessoal, é o que a gente acabou de ver. O 1788 do Código Civil trata disso e fala que são aí, no caso dos herdeiros legítimos. Perfeito? Você acabou de entender o X da questão. Certo, agora você tem que ter bem claro na sua mente o que é o descendente e o que é o ascendente. E também o colateral. É claro para você isso? Descendente já vem na sua cabeça quem é? É preciso que sim, tá? Ainda mais se você for atender o cliente ou se você lida com esse direito. Rapidinho aqui então, pessoal. Descendente é o que vem depois. Depois do falecido. Ascendente é o que vem antes. Simples assim, ok? Então pensa, quem vem depois do falecido? Os filhos, os netos, perfeito? E por aí vai, né? Quem vem antes do falecido? Os pais, os avós, e por aí vai também, bisavós, né? E vem pra cá e vem pra cá, ok? Na verdade, essa linha aqui, eu acabei fazendo ela ao contrário, né? Na verdade, essa linha aqui, ela vem aqui antes, né? E depois. Então, essa linha ficou ao contrário. Desconsiderem essa parte aqui. Mas a ideia é essa, tá? Quem vem depois? Os filhos. Quem vem antes? Os pais, os avós e por aí vai. Então, é isso, pessoal. Descendente depois. Ascendente antes não tem nem como errar, tá? Nem se você quiser agora. E quem são os colaterais? Certo, pessoal. Se eu falei que existem aqueles que vieram, aliás, antes e aqueles que vieram depois, colaterais é aqueles que, aqui a gente tem a pessoa, vamos lá. Aqui a gente tem o pai, por exemplo, certo? Pai.
E aí, do pai, muitas vezes, aí o pai tem um irmão. Tem um irmão, perfeito. Esse irmão, ele vai criar uma parte colateral aí na linha, uma parte lateral, certo? Então, são os parentes. O pai, ele tem aqui o irmão, vai ser o tio, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem o tio, seriam os parentes colaterais. Então, agora você já entendeu a descendência, ascendência e parentes colaterais. Perfeito. E a gente pode continuar, então, a explicação aqui. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre herdeiros necessários. Você já entendeu o que acontece, por que existem aí os herdeiros legítimos, você já entendeu um pouco desses tópicos aqui. E agora você vai entender sobre os herdeiros necessários, que é o artigo, vamos lá, 1845, que vai nos dar essa informação. São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge necessários. Tá. Então vamos lá, pessoal, para não misturar aí os assuntos. A gente está falando daquela pessoa que faleceu e não deixou testamento. O que acontece com os bens? Herdeiros legítimos. Agora, necessários. Até troquei aqui a cor da caneta. Vamos supor que essa pessoa tenha deixado um testamento, no caso, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso exemplo. Aqui, a pessoa, vamos lá, a pessoa João, por exemplo, né? Um fictício aqui. João faleceu, deixou lá um testamento. O que ela pode fazer nesse testamento? Ela tem isso aqui de bens, ó. Nesse testamento, ela pode fazer isso, ó, 50%. Opa. Embora pareça um pouco mais aqui, mas vamos lá. A ideia é essa, 50% ela pode fazer o que ela quiser e 50% tem que ir para quem? Aqui, ó, 50% tem que ir para os herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge, certo? É isso que está falando lá no artigo. Opa, aqui já é a questão. Aqui, ó, descendentes, ascendentes e cônjuge. Exatamente isso, tá, pessoal? Ah, mas por que isso, então? Se a pessoa deixou o testamento, ela pode fazer o que ela quiser com os bens dela, tá? Não necessariamente. A lei protege aquelas pessoas, pessoal. Vamos supor que João, ele tem lá um colega dele, o Pedro, que ele joga futebol toda quinta-feira, e o Pedro é uma pessoa muito necessitada, não tem muito dinheiro, e aí ele vai lá e faz um testamento e deixa tudo para o Pedro. Ele fala, ó, quer saber, esse cara precisa muito mais do que minha família, né? Então, nesse testamento aqui eu vou deixar tudo para esse cara. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Ele pode deixar 50% para ele, tá? E 50% vai ser dos herdeiros necessários. Então você tem essa diferença aí, tá? Nesse momento é importante que você visualize isso, essa diferença, tá? De herdeiros legítimos e herdeiros necessários. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora se pareçam ali pelas pessoas envolvidas, certo? Então você já tomou conhecimento de alguns desses itens aqui, você já tomou conhecimento da linha reta, linha colateral, tomou conhecimento da diferença de herdeiros legítimos e necessários, do artigo 1788 também, que ele vai falar sobre a questão de testamento, tem, não tem, como que vai fazer, para onde vai esses bens, para onde vão esses bens, melhor dizendo. Perfeito. E agora a gente já consegue responder aqui uma questão com base em algumas coisas que a gente viu, tá, pessoal? Isso que a gente acabou de comentar, da metade da herança, é esse artigo aqui, tá? Então a gente não pulou nenhum. O testador só poderá dispor de metade da herança. Ponto final. Vamos lá, uma questãozinha rápida aqui. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Opa, a gente acabou de ver isso, perfeito. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, mas não subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Como assim não subsiste? Tá, o testamento foi julgado nulo. O que acontece com os bens? Ficam flutuando? Não, vai entrar nessa sucessão legítima. Então aqui está errada essa questão. Legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas somente no momento da abertura da sucessão. Não, pessoal, isso somente aqui não tem sentido, tá? Ainda que nós não estudamos o tema, eu falo para vocês que não são as pessoas já nascidas somente. Pode riscar. Na sucessão testamentária é possível chamar a suceder os filhos ainda não concebidos, mas não as pessoas jurídicas, tá? Aqui a gente já anula essa questão por conta dessa última parte aqui.
A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com o pedido de abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido. Não, pessoal, não é com o pedido de abertura do inventário, tá? Morreu, abre a sucessão. Essa é a regra, certo? É lógico que tem, sim, toda a situação do inventário e tal, né? A posse dos bens, tudo isso. Mas a regra é que morreu, abre a sucessão, ok? Vamos ler essa última aqui. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, certo? Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Perfeito, pessoal, essa aqui é a correta, tá? Mas a gente não viu exatamente esse tema, porém você já vai entender aqui. Ora, se a lei protege uma parte da herança, você acha que não vai proteger os próprios bens das pessoas? Então, vamos lá. O falecido ele deixou isso aqui de dívida. Vamos exemplificar com um montante assim. E aí, os bens dele, que vão ser divididos lá, 50%, os herdeiros necessários, né? Se deixou testamento, se não deixou, a parte legítima. Lembrando aqui, pessoal, mais uma coisa rapidinho. Parte legítima aqui, os mais próximos excluem os mais remotos. O que quer dizer isso? Se ele tem os descendentes, no caso os filhos e o cônjuge, vai ser dividido entre eles e não vai para os pais no caso, certo? É isso. Então vamos lá, ele faleceu, deixou isso aqui de dívidas, e isso aqui são os bens dele, certo? Então peraí, vai dividir esses bens, uma parte, outra parte? Não, o que vai acontecer? Esses bens, eles vão pagar essa parte aqui das dívidas. Perfeito. E o restante vai tirar dessas pessoas aqui? Vai tirar dinheiro delas para pagar? Não, pessoal. Por quê? Elas vão fazer prova que ele só deixou isso aqui de bens, não dá para pagar tudo e encerra o assunto, tá? Pelo menos a ideia é essa e essa questão está correta. Então, a correta aqui seria a letra E, porque ele vai demonstrar o valor dos bens herdados e vai ver que realmente não dá para pagar tudo. Então, o herdeiro não responde pelo que for maior, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a ideia do vídeo. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Não deixem de compartilhar, comentar aí no vídeo, tá? E também de se inscreverem no canal.